para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. O versículo 7. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. 8. Porque eu, Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles fareis uma aliança eterna. O 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vou orar pela sua vida, irmãos. Hoje nós estamos iniciando aqui o primeiro culto de novembro. O mês de novembro inteiro vai ser novembro Jeová Jireh, que é o novembro da provisão. Nós encerramos agora o mês de outubro dos decretos proféticos, e nós vamos agora dar início ao mês de novembro inteiro. Nós estamos 7 dias, desde o dia 1º, a igreja inteira em consagração. Nós vamos dar continuidade hoje ao primeiro culto do mês de novembro, simbolizando o Jeová Jireh, que é o Deus da provisão, iniciando com a mensagem de Isaías, capítulo de número 61. Eu quero orar ao Senhor, que você possa nesse momento orar comigo. Nós vamos fazer a oração do propósito, que é aquela oração que nós oramos e fazemos o nosso propósito com Deus. Como eu sempre digo, o culto só é culto quando temos propósitos com Deus. Então, enquanto eu oro, você ora e apresenta o seu propósito diante de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Espírito Santo de Deus, diante da tua presença, diante do teu altar, eu apresento este culto nesta noite. Apresento os teus filhos nesta noite, os que já chegaram, meu Pai, os que estão vindo em direção a esse lugar. Quero apresentar diante do teu altar. Eu não tenho dúvida nenhuma naquilo que o Senhor fará, naquilo que o Senhor realizará nesta noite, através da tua poderosa palavra. Espírito Santo, fala conosco de uma forma sobrenatural na noite de hoje. Que todos nós possamos sair daqui convictos daquilo que o Senhor tem preparado e reservado para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, eu não vou cansar você, mas gostaria que você prestasse um pouco de, baixa só mais um pouquinho aqui, de atenção nesse texto. Antes de iniciar, a gente fica prestando atenção, irmãos. Os irmãos que já nos conhecem, sabe que nós ministramos já quase 20 anos, meu. E aí a gente recebe no telefone os irmãos, a gente depois fica prestando atenção, que essa semana que passou a mesma coisa. Aí durante a semana os irmãos ficam: pastor, ora pelo meu filho que está doente, pastor, meu marido ficou desempregado, pastor, minha mãe está doente. Eu falei: irmã, mas no domingo a senhora foi lá para o Guarujá, para a praia, em vez de vir para o culto. Estão tudo mandando: pastor, está chovendo, pastor. Mas quando estão doentes, eles vêm chovendo, irmão. Vêm de ônibus, vêm sem guarda-chuva. Quando o negócio aperta, os meus irmãos, eu olhei aqui e falei: cadê os membros da igreja? Os irmãos estão mandando aqui: pastor, estou no aniversário do meu filho, lá no aniversário do meu filho no Butantã. Mas quando está com problema, irmão, essa semana aconteceu isso, um monte de gente doente, enfermo. Os irmãos, eles encontram rapidinho o caminho da igreja. Mas você que veio, irmãos, eu sempre digo que a palavra não é para quem não veio. O que Deus tem para hoje é para quem veio para o culto. Então eu não tenho dúvida nenhuma que a Bíblia fala que Deus reparte. Então quanto menos pessoas tiver, o nosso pedaço vai ser maior. Então, para quem não veio, o problema é de quem não veio, vai perder a oportunidade
de receber uma palavra revelada de Deus para as nossas vidas nessa noite. Então abra o seu coração e preste atenção. Durante a semana inteira nós estivemos ministrando, os irmãos que vieram aqui a primeira vez, debaixo do tema: não é o que você quer, mas sim o que você precisa. Eu ministrei no último culto que Deus, Ele não dá aquilo que eu quero, Ele dá aquilo que eu preciso. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente não sabe pedir como convém. Existem coisas que nós pedimos que nós não precisamos, e a gente na maioria das vezes perdemos muito tempo pedindo e a gente não recebe. É por isso que Mateus diz: pedi, pedi, não recebeis, porque pedis mal. Então, como Deus já sabe, Romanos 8:26, que a gente não sabe pedir, o que é que Deus faz? O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, pedindo a Deus aquilo que nós precisamos. Muita coisa a gente pede que não vai servir para nada, irmãos, na nossa vida. É só perca de tempo. E muita coisa, olha o que Deus me disse essa tarde, muita coisa que a gente pede não é o que Deus tem para a nossa vida. A gente, na maioria das vezes, perdemos muito tempo pedindo coisas para Deus que não é o que Deus tem preparado para nós. Então nos últimos tempos, eu aprendi a pedir as coisas para Deus. Então a minha oração é: Senhor, dai-me aquilo que eu preciso e não aquilo que eu quero. Então presta atenção, dando continuidade a isso, você vai sair daqui entendido disso, que muita coisa que você está pedindo e ainda não recebeu, é porque você não precisa disso. Isaías, no capítulo 61, é um texto bem longo, já preguei diversas vezes nesse texto, que é um texto que faz alusão à manifestação do Messias. É por isso que inicia dizendo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu. Isso aqui é o próprio Jesus. Lá no Novo Testamento, eu já preguei aqui, quando ele entra em Lucas capítulo 4 na sinagoga, e ele tem a oportunidade de fazer a leitura da Bíblia, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, e ele se declara o Messias. Mas quando a gente continua lendo os versículos, o versículo de número 7 é a revelação para o culto desta noite. Em lugar da vergonha, eu vos darei dupla honra. Em lugar da vergonha, essa é a revelação nessa noite. Em lugar da vergonha. Mas antes do lugar da vergonha, vem o versículo 1: o Espírito do Senhor tem que estar sobre mim, para que em lugar da vergonha, isso aqui, irmãos, é contextualização bíblica, exegese bíblica. Antes de se cumprir o versículo 7, precisa se cumprir o versículo 1. Então primeiro eu busco a presença, primeiro eu busco o Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo está sobre mim, vai se cumprir o versículo 7. Depois que o Espírito Santo se manifestar em mim, vai se cumprir o versículo 7. Em lugar da vergonha, lhes darei dupla honra. O que nós precisamos hoje é abrir o coração, porque a mensagem, ela não entra pelo ouvido. Apesar de você ouvir pelo ouvido, a mensagem, ela é espiritual. Então você precisa abrir o seu coração para receber nesta noite, em poucos minutos, tudo que o Espírito Santo tem para falar com você através dessa palavra. Nós estamos, e eu quero liberar isso sobre a sua vida, em contagem regressiva, irmãos. Dentro de alguns instantes, em alguns minutos, enquanto eu estiver pregando, nós vamos entrar na posse ou em posse das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Todos nós que estamos aqui recebemos de Deus pelo menos uma promessa. Todos nós que estamos aqui recebemos pelo menos uma promessa. A promessa, ela tem 3 significados. Eu já ensinei a você no original hebraico. A primeira é alahá, que significa compromisso. Por que compromisso? Não é promessa, irmão, de
ser humano, não é promessa de homem. Se eu perguntasse ao pastor Daniel, alguém já lhe fez promessa? O pastor Daniel vai dizer: pastor, eu tenho uma lista de pessoas que fizeram promessas e não cumpriu. Se eu perguntasse: Natália, alguém já lhe fez promessa? A Natália vai dizer: alguém já fez, e eu também já fiz várias promessas que eu não cumpri. Eu fiquei quase 10 anos orando, dizendo para Deus que eu não ia mais roer a unha, irmão. E eu fiquei 10 anos e roía a unha. Todo dia orava, pedia perdão, até que eu parei, pastor Daniel. Olha como ficou bonito. Então, irmãos, todos nós aqui, se eu perguntar para cada um de vocês aqui, alguém vai dizer: pastor, eu me lembro de um namorado que me levou na praia do Guarujá, parou de frente da praia do Gonzaga, olhou no meu olho e me fez promessa, pastor. Disse que eu era a mulher da vida dele, disse que ia colocar uma aliança no meu dedo. Ah, pastor, passou tanto tempo depois, desapareceu. Homens fazem promessa, igreja. Pessoas fazem promessa, e na maioria das vezes essas promessas, eles não têm capacidade de arcar com as consequências para cumprir essas promessas. Mas Deus, é por isso que eu estou pregando aqui, não é promessa de homens, não é promessa de pregador, não é promessa de pastor, é promessas da parte de Deus. Por isso é Alahá, é o Deus que promete e é o Deus que tem compromisso. A segunda tradução é Dalahá, compromisso e aquele que cumpre. Então a pregação de hoje é diante de um Deus que faz promessa e que tem compromisso para cumprir. Eu vou profetizar sobre a tua vida. O Deus desse culto, Manacanto e Perresarai, é o Deus que tem compromisso e é o Deus que cumpre. Você vai dizer para pelo menos 2 pessoas, para ele não esquecer: o teu Deus que te fez promessa, ele tem compromisso. Diga para ele: e vai cumprir. Ele tem compromisso e vai cumprir. Ele tem compromisso e vai cumprir. Ele tem compromisso e vai. Eu recebo a autoridade de Deus, porque a presença de Deus é independente de quantas pessoas estão no culto. Eu já preguei para 5.000 pessoas e a presença de Deus não estava no culto. Já preguei para 15.000 pessoas e a presença de Deus não estava no culto. Mas Jesus disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, crendo na promessa, eu estarei no meio deles. E se eu sou profeta de Deus, você não sai desse culto sem que as promessas de Deus comecem a se cumprir. Eu estou diante do Deus que tem compromisso e que cumpre a sua palavra. Em nome de Jesus, você vai dizer amém? Amém. Irmãos, Isaías 61 é o Deus de aliança. Terceira tradução é Berite, o Deus de aliança. Então, o Deus que tem compromisso, o Deus que cumpre e o Deus que tem aliança. Jeremias 1,12 diz que a palavra dele não pode voltar vazia. Então grave aí, porque Deus, quando diz as coisas, ele não precisa, segundo o profeta Isaías, se a gente continuar lendo o contexto, de documento assinado em cartório. Deus não precisa de testemunha naquilo que Deus fala. Deus não precisa de assinatura. Deus não precisa me entregar um papel assinado em cartório para que eu acredite naquilo que Deus está falando. Porque em Números capítulo 23 e versículo 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. 2 Pedro capítulo 3 versículo 9 diz que as promessas de Deus não tardam e nem falham. Por quê? Porque nós temos que entender 2 coisas, irmãos: que o nosso tempo não é o tempo de Deus. O nosso tempo se chama Cronos. Grave isso. Cronos é o tempo do cronômetro. Cronos é um deus grego chamado Deus do tempo. É o Deus dos segundos. Nós, tudo o que fazemos, dependemos do relógio. Nós temos horário marcado para trabalhar. O ônibus tem horário marcado para passar. Existem pessoas que por segundos perdeu a viagem da sua vida porque perdeu o avião. Porque nós dependemos desse relógio. Tudo da nossa vida depende do tempo. O tempo cronos, o tempo do homem.
do homem, para você aprender isso aqui, vocês nunca mais esqueceram, tem algumas traduções, significa envelhecimento. A gente está acostumado a olhar para alguém, depois de muito tempo olhar para ele e falar: nossa, quanto tempo que eu não te via. O tempo, eu já ouvi alguém dizer para mim: pastor Ezequias, o tempo te fez bem? O senhor parece que tem 25 anos. É o tempo, irmãos. O tempo significa envelhecimento. Outra coisa, outra tradução, irmã Patrícia, o tempo significa ansiedade. Tem pessoas que é ansiosa por causa do tempo, e ele fica: eu é desse jeito. Se o pastor Daniel me mandar sua mensagem e falasse: pastor, amanhã de manhã eu preciso falar com o senhor, eu não dormia, eu ficava a noite toda para lá e para cá, olhando o relógio. Meu Deus, se alguém falasse: pastor, tem uma surpresa para o senhor depois da manhã, por 48 horas, que eu ia ficar andando para lá e para cá, irmãos. Eu demorei um tempo para aprender a lidar com a ansiedade. Se eu estivesse aqui no telefone e eu olhasse aqui e estivesse falando com alguém e a foto desaparecesse, irmão, meu Deus, eu ia ficar: meu Deus, o que aconteceu? Eu ia tentar ligar, mandar mensagem: o que foi? Me bloqueou? O que aconteceu? O que houve? E ficou com raiva de mim? Ansiedade, irmão. Tudo isso faz parte do tempo. Outra tradução do tempo é desistência. Quantas pessoas, irmãos, era para estar nesse culto? Eu não vou dizer nem o culto. Quantas pessoas você conhece que desistiram, se afastaram? Que você ouviu Deus usar grandes profetas. Irmão, quantas pessoas Deus me usou para falar coisas poderosas, liberar palavras proféticas, e elas vieram primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto culto, sexto, sétimo, do 8 subiu, no 9 desapareceu, no 10 se afastou, no 11 não aguentou mais esperar, desistiu, porque toda promessa ela tem 3 fases. Segura aí. Segundo, desespero. Outra tradução é o desespero. Muita gente está desesperada com o tempo. Outra é a incredulidade. O tempo vai passando e a gente vai deixando de acreditar naquilo que Deus falou que Ele ia fazer. Por isso existe o tempo Cronos e o tempo de Deus. O tempo de Deus, irmão, não existe envelhecimento. No tempo de Deus, que é o Kairos ou Kairos, não existe ansiedade. No tempo de Deus não existe desistência. No tempo de Deus não existe desespero. E no tempo de Deus não existe incredulidade. O tempo Kairos significa, grave isso, perseverança. O tempo Kairos significa descanso. É por isso que Davi escreveu no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor. A palavra paciência no grego, no hebraico, não é paciência. Esperei e descansei no Senhor. Porque quem espera em Deus descansa. Quem espera em Deus aguarda. Então Kairos é descanso, perseverança, continua perseverando, é providência, irmão. Olha que interessante. Kairos, o tempo de Deus, significa providência. Pastor, por que providência? Porque enquanto eu aguardo, Deus envia a providência, irmão. Enquanto eu estou aguardando, eu vou usar o português para ficar a mensagem mais fácil. Enquanto eu estou aguardando que Deus me prometeu, pastor Daniel, Deus vai suprindo, Patrícia. Deus vai enviando. Deus não permite na vida de alguém que Deus fez uma promessa e que está esperando essa promessa em Deus. Deus não permite. É por isso que eu ensinei aqui o pão de cada dia. É por isso que Deus não gosta de pessoas que se preocupam com o dia de amanhã. O dia de amanhã não me pertence, irmão. Eu não quero saber com a conta de segunda-feira. Eu não quero saber o que eu tenho que resolver segunda-feira. Eu estou preocupado com o dia de hoje. Eu estou preocupado com o culto de hoje. Porque eu sei que Deus, tudo que Deus tiver que fazer na minha vida, Ele não vai começar a fazer amanhã. Porque Deus é fora do tempo. Por isso que Ele é Cronos. Se Deus é Cronos, irmão, não existe dia, não existe semana, não existe mês. Tudo que Deus faz para Deus vai ser sempre hoje. Tudo que Deus faz para Deus vai ser sempre agora. Tudo que Deus faz para Deus vai ser sempre já. Então no meu tempo possa ser que vai acontecer amanhã, terça-feira, mas no mundo espiritual, no tempo de Deus, Deus está liberando hoje. Levanta a tua mão e fecha os olhos, porque eu vou liberar uma palavra profética sobre a sua
Em nome de Jesus, eu vou liberar uma palavra profética agora. Lamandicando, lobre, suplicando, fogo de andarabaia. Lamando, contene, canta, lamarraia, subriando e canúbria. Lobe de canto, lobe de caia, roube de comana, sai. Deus te trouxe aqui para que eu liberasse uma palavra profética sobre a sua vida. Shuidiko, manaerébia, lobandu que canto. Eu sou Deus do agora. Eu sou Deus do já. Tu não veio na Ebiacomaiassé, neste culto para voltar de mão vazia. Eu fiz este culto e marquei este culto para te exaltar hoje. Eu marquei, essa reunião foi para ti. Muita gente era para estar aqui recebendo essa palavra, mas eu preparei essa palavra para o teu coração. A resposta de Deus, eu sou Deus do já. Eu sou Deus que realizo promessa. E eu te trouxe aqui porque hoje é noite de avivar, renovar cada promessa que eu fiz. Eu vou realizar na tua vida. Ore a Deus agora por um minuto. Fale com Deus agora por um minuto. O Deus que realiza a promessa. Mais uma vez Ele diz para você: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Fala com Deus agora. Atualiza Deus aí as promessas, irmão. Atualiza, conversa com Deus um minuto. Eu sei que Deus já sabe, mas Ele quer ouvir a tua boca. Atualiza Deus agora as tuas promessas. Atualiza Deus agora as tuas promessas. Eu vou dar um minuto para você conversar com Deus. Oromondiki amor, oh, aleluia. Oh, a perseverança, providência, descansa. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Deixa eu continuar aqui para a gente ir embora. Vai pegando aí. O tempo de Deus, o tempo da providência de Deus. Os ponteiros, irmãos, Deus não usa relógio, mas os ponteiros espiritualmente do relógio de Deus estão se movendo nessa noite ao seu favor. Irmãos, para me encerrar, nós estamos sendo provados, você até hoje, aprenda isso. Todas as vezes que Deus liberar uma palavra sobre o tempo, não é porque Ele vai iniciar a promessa, é porque Ele trouxe você para lembrar você das promessas que Ele vai cumprir. Então presta atenção. O tempo de Deus, no relógio de Deus, está se movendo essa noite ao nosso favor. Todos nós estamos sendo provados, irmãos, não tem como. Para chegarmos até aqui, nós estamos passando pelo teste do tempo de Deus. Quando Deus chamou Noé, em Gênesis 6, Deus fez uma promessa a Noé. E a ordem de Deus a Noé foi que Noé construísse uma arca. Noé constrói a arca, que depois que você terminar a arca, eu vou enviar o dilúvio, a chuva. A arca, irmãos, olha que interessante, eu já preguei sobre isso. Não vou aqui me delongar nisso, mas a arca para Noé é um projeto. Deus chama Noé e diz assim: Noé nunca tinha ouvido a voz de Deus. Noé, eu preciso que você construa para mim uma arca. E Noé pergunta para Deus: arca? O que é uma arca? Porque Noé não sabia o que era uma arca, porque nunca havia chovido na terra, minha irmã. Aí diz: Noé, uma arca, um barco. Como é que eu vou fazer? Eu vou te passar as medidas. Deus envia para Noé o tamanho da arca, as medidas da arca. Ele entrega para Noé um projeto. Tem um filme na internet, irmão, que Noé constrói a arca. Eu esqueci o nome do ator agora. Que o filme é O Mentiroso 2, que é sobre a arca. E Deus, no filme, Deus entrega para ele como é que chama aquilo? A planta, isso. Entrega uma planta para o Noé do filme, para ele construir com todos os detalhes aquela arca. Então Deus colocou na mão de Noé um projeto.
Presta atenção. Qual era o projeto? Constrói a arca, que eu vou enviar a chuva, que eu vou enviar o dilúvio. Quanto tempo demorou, irmão, a construção da arca? 120 anos. Quantos anos? Grava aí. Então demorou 120 anos para Noé construir a arca. Se demorasse, irmão, 40 anos para Noé construir a arca, ia chover 40 anos. Se demorasse 20 anos para Noé construir a arca, o dilúvio ia acontecer em 20 anos. Se Noé demorasse 500 anos para construir a arca, a chuva só viria depois dos 500 anos da construção da arca. Então presta atenção. Nas mãos de Noé tem um projeto. Deus fez uma promessa. A promessa de Deus não era entregar a arca nas mãos de Noé. A promessa de Deus era: constrói tua arca e eu envio o dilúvio. Para que vai servir o dilúvio, irmão Patrícia? Presta atenção. Quem está construindo a arca? Noé. Quem colocou o projeto nas mãos de Noé? Deus. Então Deus colocou o projeto nas mãos de Noé. Deus colocou o projeto na mão de Noé e falou: Noé, quando tu terminar, quando o projeto estiver pronto, faz a tua parte, que depois que tu fizer a tua parte, eu faço a minha. Então, irmãos, aprenda isso aqui, eu já ensinei aqui. Deus não faz nada sem antes eu fazer primeiro. A primeira parte sempre vai ser minha, a segunda parte é de Deus. Isso aí se chama ação e reação. Eu ajo e Deus reage. Noé constrói a arca, que eu envio o dilúvio, eu envio a água. Então a primeira parte, grava aí, é a nossa. Não tem como Deus cumprir promessa sem antes eu fazer a minha parte. O que Noé está construindo? Um projeto. Quando vem, presta atenção, quando a água desce, olha o que é interessante, porque quem está no controle, quem está construindo é Noé, mas quem está no controle do projeto é Deus. Você não entendeu? Quem está construindo a arca é Noé, grava isso. Mas quem está por trás do projeto é Deus. Entendeu, minha irmã? Ó, quem está construindo a arca é você. Quem vai colocar? Quando a gente foi abrir essa igreja há poucos meses agora, e essa igreja tem 2, 3 meses, Deus falou: o projeto está nas tuas mãos. Aqui, ó. Quem colocou o altar aqui foi Deus. Quem foi? Foi eu. Quem colocou as caixas de som penduradas aqui foi Deus? Não. Deus está aí esperando para enviar o dilúvio, eu terminar a arca. Quando a arca estava pronta, Deus falou: está pronto? Tá, agora é a minha vez. Então, irmãos, quem foi que enviou os animais para entrar na arca, irmã Patrícia? Deus. Noé, está pronta a arca? Tá. Noé abriu a porta do projeto. Quando ele abriu a porta do projeto, Deus foi lá, irmão. Você acha que foi Noé que foi falar com a cobra? De 2 em 2? Porque ninguém ensina isso aqui, igreja. Sabe quantos animais tinha na época de Noé? Quantos entraram? Um casal. Você acha que só tinha um leão e uma leoa? Quem foi que falou para o outro casal entra, e quem foi que falou para os outros dois não entra? Você acha que o outro casal de leão e leoa que ficou de longe vendo o casal que está entrando na arca estava pensando o quê? Os dois vão entrar e vão viver, e nós dois vamos? Irmão, presta atenção, irmão, para você entender isso aqui. Deus foi lá e escolheu um casal de cada. Cobra, vem cá. Serpente, casal, entra. Mamba negra, casal, entra. Periquito, casal, entra. É assim. Irmãos, quando o projeto está pronto, quem vai fazer os animais entrar na arca é Deus. É por isso que aquele dia, Natália, o profeta veio aqui e falou para você: você já tem um diploma? Ah, pastor, tem um diploma. Está esperando o quê? O anjo alugar o salão? Comprar os esmaltes? Ou comprar a cama? Não tem como, irmão. Isso aqui faz é nós. Quem vai alugar o salão, quem vai preparar as coisas é nós. Mas será que vai ter cliente? Se você entender a promessa de Deus e construir a arca, quem vai mandar os animais, quem vai enviar os clientes para dentro da arca é Deus, irmão. É o que Deus falou: meu filho, fica tranquilo, prepara a arca, se consagra, ora, porque quem vai trazer, quem tem que entrar aqui dentro
Deus. E sabe o que eu acho lindo, Patrícia? Ai, mas vai vir gente ruim, vai vir gente... Não vai, sabe por quê? Porque quem foi que escolheu? É Deus, irmão. É Ele que vai escolher. Viu, irmã? O Espírito Santo te trouxe aqui para dizer isso para você. É Deus que está escolhendo a dedo. E me calaçubriando, ele me canubria. As pessoas que vão começar a entrar dentro daquele lugar. Não sei se já abriu, se não abriu, abre. Já abriu? Já? Amando canta cega. E a promessa de Deus como empreendedora na tua vida está apenas começando. Deus vai começar, vai chegar uma hora, eu vejo teu telefone de agenda, que vai chegar a hora que as pessoas vão perguntar, Leman Probe Canúbia, vamos ver se a Camila tem horário de agenda, lá canto, testia, luta, chaga, raia, e tu vai falar, ô fulana, só dá para semana que vem, só dá para outra semana. É o que Deus começa a fazer hoje na tua vida. Lá Manduca, Deus não te trouxe nesse culto aqui à toa hoje, não. Deus te trouxe aqui para renovar as promessas de Deus. Hoje Deus começa a cumprir. Ele continua aí, ó, porque eu já vou continuar aqui, ó. Olha que interessante. Quem vai enviar o dilúvio é Deus. Quem está construindo a arca, Noé. Agora o que é lindo, a água começou a descer, irmão. A água descendo. Todo mundo que estava fora da arca, porque é assim que funciona, minha irmã. Construir, irmã Patrícia, ninguém quer. Construir ninguém quer, pastor. Ninguém quer vir aqui agora pregar só para vocês. Meus amigos que é pregador, não quer. Pastor, quando a igreja te mexer, você me avisa. Aí é fácil. Quando só tinha só o piso, ninguém veio. Agora todo mundo quer vir aqui. Todo mundo quer pegar o microfone. Todo mundo quer falar. Mas olha o que é interessante. Quando Noé termina a arca, Deus escolheu. Vocês entram. Só que o que é interessante, pastor Daniel, é que a arca, eu já disse aqui, não foi construída para os bichos. A arca foi construída para as pessoas. Só que como as pessoas não quiseram participar do projeto de Noé, porque é assim, viu, irmã? A irmã tem que entender que quem afasta as pessoas é Deus. É Deus que tira, pastor Daniel. Chega uma hora na nossa vida que Deus vai nos honrar tanto, que Ele começa a afastar umas pessoas, e a gente tem um problema sério por ser humano. A gente quer ir atrás, quer saber por que foi embora, por que saiu. Não vai atrás não, irmão. É Deus tirando, é Deus afastando, porque essas pessoas não fazem parte do projeto de Deus para as nossas vidas. Existem pessoas que não fazem parte, Natália, do projeto de Deus. O projeto de Deus para a nossa vida é tão grande que Deus vai ter que selecionar as pessoas que vão caminhar com a gente. Até quem vai na nossa casa. E existem coisas, irmã Patrícia, que é Deus que está arrancando e a gente não entende. É Deus que está tirando, irmão. É Deus que não tem algo novo para você. Deus é Deus de oportunidade. A oportunidade era para as pessoas. Só que ninguém quis. Ninguém, irmã Patrícia. Quando Noé estava fazendo isso aqui, ó, era Noé, 3 filhos, Cão, sem Jafé, e 3 noras. Então era Noé, 3 filhos, 4, mais 3 noras, 7, e a esposa, 8. Ó, 120 anos, Natália. Aqui, ó. Isso aqui é o que, pastor Daniel? Serrote. É. Quando os filhos de... Irmão, isso aqui é lindo, sabe por quê? Porque os filhos de Noé, enquanto o restante, no sábado, pizzaria, domingo, futsal, os filhos de Noé estão lá. Ninguém vê isso aqui, irmã. As noites sem dormir, o único dinheirinho que tinha para investir, ninguém vê, irmão. Que você deixou de final do ano de comprar uma coisa melhor, de fazer uma viagem para investir naquilo que é teu. Ninguém está entendendo, irmão. Olha os filhos de Noé aqui, ó, trabalhando. E eu acredito que as amigas das esposas dos filhos de Noé passou lá. Bora, filha, pra onde? Cabeleireiro, não vai dar. Com o coquinho amarrado. Por quê? Vou ter que fazer almoço para Noé e os filhos estão tudo trabalhando na construção do projeto. Irmão. Vambora! Vamos sair! Não dá. E os filhos dele aqui, ó. Quando o projeto estava pronto, Deus fez assim, ó. Ninguém que participou, que não participou do projeto de Deus na vida de Noé, entra na arca. Só entrou na arca Noé e a sua família. É Deus quem seleciona. E a gente tem um problema sério. Quando Deus nos honra, a gente quer trazer para perto quem Deus colocou para longe. Quem Deus tirou do nosso caminho, a gente quer dar um de coração caridoso, irmão.
e que ajudar essas pessoas, sendo que é Deus quem tirou. E outra, irmão, Deus tirou, e enquanto a gente estava no projeto, estava falando mal de mim e de você por trás, irmão. Irmão, estava falando mal por trás. Só que agora que o projeto está pronto, irmão, sabe o que aconteceu? Aqui, deixa eu terminar, ó. Começou a chover. Como Deus, irmã Patrícia, Natália, Maria, conhecia o coração de Noé. Quem conhece a Bíblia sabe. A Bíblia diz que o anjo de Deus fechou a arca pelo lado de fora. Por que, irmã Camila? Por quê que Deus fez isso? Porque quando Noé viu a água descendo, as pessoas morrendo afogadas, todo mundo começou a gritar. Está na Bíblia, em Gênesis 6, que eles gritavam assim, ó, morrendo afogado. Noé! E eles afundavam. Noé dentro da arca. Abre a arca! Aí Noé tinha que gritar. Eu até que queria. Porque não é que eu ia abrir a arca, ver as pessoas morrendo afogadas. Tinha criança morrendo afogada, irmão. Tubal Canim estava morrendo afogado. Os inimigos de Noé estão morrendo afogados. Noé quer abrir a arca. Aí o anjo disse: não vai abrir, porque eu fechei a porta da arca pelo lado de fora. Então, quando o projeto de Deus terminar, é Deus quem vai selecionar as pessoas que vão participar daquilo que Deus está colocando nessa noite na nossa vida, nas nossas mãos. Fica tranquila, porque é Deus que tem a chave. Ele abre e ele fecha. E o anjo de Deus, nessa noite, eu vou profetizar sobre a tua vida. Não é que você vai ficar com o coração duro a partir de hoje. O anjo de Deus está trancando teu coração para algumas pessoas. Ai, o anjo de Deus, irmão, vai fechar teu coração para algumas pessoas. Lamanduca Nayasai, tu não vai mais estender as mãos para algumas pessoas que Deus está fechando. Sanguessuga, murmuradores, invejosos, mentirosos, falsas pessoas que estão no teu caminho. Deus está dizendo esta noite: eu, Deus, vou fechar o teu coração. Não vou permitir você estender a mão mais para essas pessoas, porque eu tenho um projeto novo de Deus para a tua vida. Assim diz o Senhor. Agora olha para mim aqui. Aqui, ó, para nós ir embora. Ó, olha o que aconteceu. Dupla onda, grava aí. A água descia, isso aqui é lindo demais, ó. Ó aqui a água descendo. Enquanto o dilúvio vem, irmão, ó, aqui, ó. Quem está do lado de fora, irmão, está morrendo, perdendo tudo. Quem está fora da arca está perdendo tudo, irmão. Agora olha que lindo, ó. O dilúvio descendo, Natália, e a arca. Olha que interessante, ó. O dilúvio descendo e o projeto subindo. O dilúvio descendo e o projeto subindo. O dilúvio descendo e o projeto subindo. Para o projeto de Deus subir, tem que acontecer o dilúvio. O que é o dilúvio? É a parte de Deus. Qual é a parte de Noé? Construir a arca. A arca está pronta. Agora é Deus dizendo: Noé, a arca está pronta? Entra tu e a tua família para dentro da arca. Eu vou trancar a porta. Agora deixa comigo. Deixa que eu vou fazer a minha parte. A arca precisa sair do lugar. A arca precisa se mover. Isso aí não é com Noé. Isso é com Deus. Deus começa a enviar o dilúvio. E o projeto de Deus que estava no chão, agora começa a subir. Oh, aleluia. Lá mandou Canaiaçai, lembrando de vacia. Eu recebi de Deus agora, irmão. O dilúvio significa aprovação, irmão. Namanda Canaiaçai, dilúvio significa perseverança. O dilúvio significa o tempo de Deus. O Miacanai, o projeto já está pronto. E Deus nesta noite está dizendo: eu vou usar toda a aprovação, todo o dilúvio que você estava enfrentando, para tirar esse projeto que eu coloquei nas tuas mãos do chão. A partir de hoje, todo o projeto que Deus colocou na tua mão começa a subir, 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 subir. É noite de promessa cumprida. Assim diz o Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida. Se você crê, recebe aí em nome de Jesus. Olha aqui para nós ir embora. Só vou orar por você, irmão. Essa mensagem é mais de 1h30 ainda, irmão. Você vai voltar do culto e você ouve. Ó, vou ficar só na parte A. Eu só estou falando do tempo do homem e do tempo de Deus. 120 anos. A chuva prometida por Deus. Então eu quero encerrar aqui, ó. Tudo
Antes da dupla honra, existe o começo, o meio e o fim. Grava isso, ó. Começo, meio e fim. A promessa de Deus tem 3 fases. A primeira fase é quando ela é feita. Grava isso. Começo, quando ela é feita. O meio dela, a segunda fase, é quando ela é gerada. E o terceiro é quando ela é cumprida. Então, se eu perguntar aqui, a promessa já foi feita. Segundo, ela está sendo gerada. Agora vamos aqui, irmão. A palavra gerar, irmão Patrícia, tem vários significados, mas a palavra principal de gerada é gestação no latim e no hebraico. Quando a gente fala gestação, a irmã Patrícia, a senhora ali, sabe o que eu estou falando. A palavra gestação vem de 9 meses, irmão. A palavra gestação vem de útero. Tem vários significados. Então, quando a Bíblia diz que ela está sendo gerada, ela está passando por algumas fases na gestação. E eu estudei, eu gosto de ler. São 2 fases que toda a promessa passa. E eu disse agora há pouco aqui. A primeira fase que toda mulher passa, quando a criança está sendo gerada no ventre, irmão, a primeira fase é a fase do enjoo. É a primeira fase. Ela enjoa cheiro, ela enjoa pessoas, ela enjoa. Tem mulher que enjoa andar de carro, tem mulher que enjoa andar de avião, tem mulher que enjoa andar de ônibus, tem mulher que enjoa, ela é apaixonada por picanha. Gravidez, pegou nojo. Então, irmão, por que enjoa? Tem gente que não sabe. Por que você enjoa de comer aquilo que você estava acostumado a comer? Porque aquilo que você estava acostumado a comer vai fazer mal para aquilo que está sendo gerado. Então, tudo que você come, bate lá, vai fazer mal para a criança, o organismo vai para fora. Então, vou dizer de novo: tudo que vai fazer mal para aquilo que está sendo gerado vai ser colocado para fora. Então, essa é essa fase que eu disse agora há pouco, que Deus vai selecionar e separar as pessoas. Tudo que vai fazer mal para aquilo que Deus está gerando na minha vida, Deus vai colocar para fora, vai tirar para longe. É por isso que antes de Deus cumprir algumas promessas na nossa vida, muitas pessoas Deus vai arrancar, e Ele tem que tirar do nosso meio e arrancar do nosso caminho. A segunda fase, presta atenção, daquilo que está sendo gerado depois do enjoo, é a contração. Olha para cá, o Apocalipse diz que a igreja será arrebatada na última contração. Olha o que diz Apocalipse. João estava na ilha de Patmos há mais de 2.600 anos atrás. João não sabia, porque João nunca participou de um parto. João não era formado em medicina, só que Deus deu a revelação para ele. A igreja, ele viu a visão de uma mulher com a barriga grávida no arrebatamento da igreja do Apocalipse. E Deus falou para ele acerca da contração, que a igreja seria arrebatada em meio à contração. Por quê? Porque quando vai chegando os 9 meses para a criança nascer, que está sendo gerada, a mulher começa a sentir contrações. Quando falta 1 mês, vai aumentando as contrações. Quando falta 15 dias, vai aumentando as contrações. Quando falta de 2 a 3 dias, vai aumentando as contrações. E quando a criança está prestes a nascer, irmãos, é contração de 1 em 1 minuto. E em algumas mulheres é contrações de 10 a 15 segundos. Vai aumentando as contrações. Por quê? Porque aquilo que está sendo gerado está prestes a nascer. É por isso que o embate, irmão Patrícia, é maior. Meu Deus, é tanta luta, é contração, irmão. Meu Deus, que tanta guerra, estava tudo tranquilo. Essa semana estava uma bênção, do nada parece que virou tudo de cabeça para baixo. É as contrações. É Deus dizendo: está para nascer, está para se cumprir, está para se realizar, está pertinho de chegar, está pertinho de acontecer. Então, quanto mais contrações, aquilo que estava sendo gerado vai nascer. Então eu vou profetizar nessa noite sobre a tua vida: tudo que estava sendo gerado na tua vida vai nascer hoje. Fica de pé comigo que eu quero orar com você. Vou dizer de novo: tudo que estava sendo gerado, pega isso, irmão. Nós vamos encerrar com Isaías 61:7. Coloca lá, pastor. Lemande canúbria. Você veio para esse culto com uma promessa sendo gerada em você. Você já entendeu em poucas palavras o que Deus está fazendo. O projeto está sendo tirado do chão. Esse dilúvio que você está enfrentando não é para te matar. Esse dilúvio é para tirar o projeto do
esse projeto de Deus na tua vida está saindo do chão, isso está sendo gerado em você. Você já passou pela fase do enjoo, Deus está tirando algumas pessoas, está colocando outras pessoas, e você está passando pela fase da contração. Por isso que essa semana nós passamos ontem e hoje, irmãos, para preparar essa pregação em oração. Foi muita contração, muita guerra, muita luta espiritual para você ouvir o que Deus está falando com você aqui na noite de hoje. Então eu vou orar por você. Vou pedir para você segurar a mão de alguém que estiver do seu lado, para você ajudar ele em oração. Grava isso. Em lugar da vergonha, você vai levar para casa, tereis dupla honra. Aonde você foi humilhado, aonde você foi humilhada, Deus te dará dupla honra. Grava isso. E em lugar da afronta, aonde te afrontaram, exultareis na vossa herança. Aonde te afrontaram, é lá que Deus vai te dar uma herança. Por isso, na vossa terra, aonde você foi afrontado, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Salmo 30, verso 5. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe o que Deus está dizendo ali, irmão? Perpétua alegria? Não é um sorrisinho de manhã, um sorrisinho de noite. Não, de vez em quando eu estou sorrindo. Perpétua alegria. Sabe o que é perpétua alegria, pastor Daniel? Para sempre. A partir de hoje, você vai sorrir perpetuamente. Você vai acordar sorrindo, vai almoçar sorrindo, vai trabalhar sorrindo, vai para casa sorrindo, vai orar sorrindo, vai dormir sorrindo. Quando o inimigo te encontrar na rua, ele vai te encontrar sorrindo. Quando a luta vir bater de frente, ela vai embora. Por quê? Porque ela vai te encontrar sorrindo. Quando o dilúvio te encontrar, ele vai embora, porque ele vai te encontrar sorrindo. Quando o inimigo, vosso adversário, te encontrar no meio do caminho, ele vai bater em retirada, porque ele vai te encontrar sorrindo. Deus te dará perpétua alegria. Genéria, subreande, canto. Fecha os olhos. Lamada, suria, camarraia. Lubridiante, canúcia, ramagéria.